Anderson, seja muito bem-vindo ao Café Camase. Hoje o Anderson está aqui representando suas empresas também, né, que é a expressão Móveis e Gesso. Anderson, seja muito bem-vindo ao Café Camase. Te agradeço muito, David. Boa noite para todo mundo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Legal, digo mesmo. Vamos lá, meu amigão. Vamos falar um pouquinho aqui sobre como começou a empresa. Já te conheço há um bom tempo. Lá atrás tinha a empresa de gesso e hoje migrou para juntar aí junto com a questão dos móveis. Sim. Conta pra gente um pouco da história, sobre o que é a tua empresa e também por quê, como é que foi esse caminho até chegar nessa junção do gesso, da parte dos móveis. Sim, eu iniciei muito cedo na construção civil como funcionário, né? Comecei na área do gesso. Eu abri empresa em 2011, quando eu tinha 21 anos, e depois eu comecei a fazer alguns cursos na área, né, de interiores, e em 2014 nós percebemos a necessidade de mais marcenarias, né, especializadas. Foi assim que eu iniciei daí também a parte da marcenaria. Ah, entendi. E conta pra gente aí, eu sei que empreender não é fácil, né? É um desafio constante aí. Sim. Mas o que foi aí o momento decisivo para te levar a empreender? O que foi esse teu desconforto ou aquela vontade? Qual foi o sentimento que te levou a sair, né, de CLT para começar a empreender, seguir teu próprio negócio? Olha, construção civil, acho que todos sabem que é um ramo um pouquinho complicado, questão de mão de obra, né? Então, eu tinha 21 anos, mas eu já tinha essa visão de que faltavam realmente pessoas especializadas, um atendimento um pouquinho diferenciado, né? Então, em 2011, como eu comentei, iniciamos a Gesso Expressão e depois eu percebia muito que vários clientes nos procuravam para outros trabalhos também. Pintura, elétrica, os móveis, pedras, espelhos. E percebendo isso, comecei a estudar, né, mais do ramo de marcenaria, de móveis sob medida, e aí acabamos iniciando a expressão também. Legal. Eu queria entender como que tu vê essa questão, né? Obviamente tu estás vendendo teu peixe, mas tu tens N fatores que podem me ajudar a entender que realmente é um bom negócio fazer os móveis sob medida. Sim. Queria que tu falasse um pouco sobre por que eu devo fazer móveis sob medida, em que momento que é muito interessante, quando não é interessante. Coloca um pouquinho pra gente. Tá. Primeiramente, sobre o porquê de móveis sob medida, né? Você, corretor, sabe muito bem que cada vez mais os apartamentos estão menores, as casas, de uma forma generalizada, vamos dizer assim, não generalizada, mas estão cada vez menores, né? E o móvel sob medida, ele te dá essa oportunidade de aproveitar todos os espaços, realmente. Então, isso é muito, muito importante mesmo. O que eu vejo até, inclusive, o que é bacana, é como se está saindo fora da caixa, né? Tipo, como se está otimizando de verdade o espaço, porque tem algumas coisas que sair tradicional, você aproveita aquele cantinho, aquilo ali tem duas funções, e puxa uma banqueta que vira uma mesa. Sim. Né? Sim, exatamente. Até eu estava em Curitiba esse final de semana, e lá já é mais comum apartamentos de 30, 35 metros quadrados, onde tem que baixar a cama, levantar. Então isso, da parte de marcenaria principalmente, né, está se desenvolvendo muito. E com certeza vai ficar mais forte. E é legal ter esse viés, né, ter esse foco nessa evolução, né, nessa constante melhoria, porque parece que hoje é lá em Curitiba, é lá em São Paulo, mas daqui a pouco está batendo nossa porta, né? Porque, por exemplo, a gente tem os empreendimentos ali da M7, um baita produto, uma tocada muito legal, que são lofts ali, que tem justamente essa pegada. Então, tá antenado com isso tudo e conseguir ajudar o cliente a otimizar esse espaço e, muitas vezes, viver muito bem, com muita qualidade de vida num apartamento que não precisa ser gigante. Se ele for bem projetado, é o lugar, né? Exatamente, com certeza. Vamos lá. Em que momento que deve se procurar hoje, né, a expressão móveis e gesso? No início da obra, quando está concebendo o projeto, quando comprou a casa? São em duas etapas diferentes, né? Se nós formos comentar sobre gesso, o interessante é as paredes estarem levantadas, começou a fazer o teto, a laje, mais ou menos por ali já é interessante procurar alguma empresa de gesso, né? São duas formas também, você pode vir direto com o projeto para a gente, ou a gente faz uma visita daí para entender as necessidades. Então é interessante, frisando novamente,
Quando as paredes estiverem levantadas, é mais ou menos o tempo, porque as empresas precisam de um espaço ali de tempo, né, para poderem atender com qualidade. Em relação aos móveis, é sempre um pouquinho mais demorado. Todas as marcenarias que trabalham com uma qualidade superior têm ali um seu prazo de 75 dias, 90 dias. E para o cliente, às vezes, parece que é um tempo muito grande. Para nós, 75 dias é amanhã. Passa muito rápido, né? Hoje o nosso prazo de entrega é em 90 dias. Então, vai de acordo com cada obra. Mas assim, tá finalizando o gesso, parte de pintura, já deveria estar com o projeto pronto, né? Ou então em contato com alguma marcenaria. O que é legal que a gente falar, porque tinha uma visão de que o gesso é o detalhezinho, a sanca, é o rebaixo, mas hoje, por exemplo, aqui nessa sala onde a gente está, é drywall. Sim. Então, o que hoje, o potencial do gesso é muito maior do que se tinha antigamente, né? Sim. Material novo, a própria composição do gesso. Hoje tem casas feitas de gesso, né? Sim, é o steel frame, né? Isso já está chegando também na nossa região. Eu tentei, não deixei de tentar ainda, mas em 2016, mais ou menos, finalizei um curso técnico em steel frame, e aí eu até tentei colocar esse produto aqui na nossa região, mas como era muito novo ainda, o pessoal ficou com muito receio, né? Agora já está um pouquinho mais comum isso. Mas da parte de paredes, como você comentou aqui da Mars também, tem isolamento acústico, então o gesso acartonado, um dos produtos que nós oferecemos, ele é especialmente para isso, né? É legal até porque é uma obra rápida, né? Tipo, e tu não precisa trabalhar com... Por exemplo, eu já tenho uma sala, aluguei uma sala que eu pensei em ampliar depois, vou fazer uma sala de reuniões, não vai estar pronto. Então eu posso fazer, depois tirar esse material sem ter que fazer com tijolo, massa, reboco, pintura, que é uma dor de cabeça. Sim. É até prático, né? Porque ele vai fazer estrutura de metal, vai vir por gesso, massa corrida e deu. Sei lá, vamos falar, o que se levava aí uma semana, em 2 dias está pronto, né? Um dia, com certeza absoluta. O gesso acartonado ele tem muitas vantagens, né? Nós não trabalhamos apenas com gesso acartonado, trabalhamos com gesso comum também, gesso mineral. Sim. Mas o gesso acartonado ele é muito rápido, ele é com uma limpeza de obra muito tranquila assim também, então é uma boa opção. Legal. Com certeza. Se eu fosse iniciar um projeto, né, com a sua empresa, como funciona o passo a passo até a finalização? O que seriam os passos, assim? Onde é o start? Vamos falar em começo, meio e fim. O ideal, para ter o contato com a gente, o ideal, né? Não que seja regra, mas é já vir com um projeto arquitetônico, né? Eu acho que você já entrevistou algumas meninas aqui, né? Sim. E eu valorizo muito essa parte de arquitetos, né? Então, realmente para nós é muito interessante quando o cliente já vem com um projeto. Mas caso ele não tenha um projeto, ele não contratou um arquiteto, no gesso nós fazemos as medidas, fazemos a visita, tiramos as medidas oficiais e daí passamos o orçamento, né? No caso dos móveis já é um pouquinho mais complexo. Então, ou o cliente vem com um projeto, se ele não tiver o projeto, aí nós vamos elaborar um projeto para ele diretamente com a nossa empresa. Legal. Então, e falando sobre projetos, né? Teve algum assim que foi um grande desafio? Se pudesse contar um pouquinho pra gente, algum que foi fora da curva, assim? Fora da curva, acredito que nós finalizamos alguns apartamentos em Porto Belo, finalizamos em janeiro deste ano, e nós recebemos a missão de mobiliar 4 apartamentos completos em um espaço de tempo muito curto, assim. Então, foi através da Pereira Júnior, né, seu Juvelino, o Rodrigo, tiveram essa confiança no nosso trabalho. Foi muito desafiador porque foi um apartamento vazio, nós fomos tirar as medidas dos apartamentos, fizemos os projetos em pouquíssimo tempo, né? Então foram espelhos, MDF, pintura em alguns locais, todos os móveis, pedras, iluminação, tudo isso diretamente com a nossa empresa, em um curto espaço de tempo. Isso aí foi bem desafiador. Eu imagino porque assim, muitas pessoas acham que assim, não quero fazer essa mesa. Daí tu vai lá, pega no armário a mesa, depois tu pega o vidro, depois tá tudo ali, não é, né? Tu tem que
tem outros fornecedores, por exemplo, o vidro é alguém que fabrica, o espelho é alguém que fabrica, a luminária é outra pessoa que tem, a serralheria é outra, não sei se tu faz nem na tua própria empresa. Sim, a gente faz. Mas né, são setores e pessoas que têm uma escala de uma programação para fazer aquele tempo hábil até com os clientes que já estão numa esteira, né? Você fazer a junção de todos esses segmentos, né? Até alguns que você comentou aí, é algo do início até o final, é algo bem complexo, assim. Então, eu acredito que esses apartamentos ali, pela questão do prazo, não foi desafiador, né? Não até pela questão de construção dos móveis, né? Mas é pelo prazo mesmo. Mas nós conseguimos. Legal. Como tu enxerga o futuro do setor dos móveis quando tu fala dos móveis sob medida, né? Qual tendência tu acredita que vai moldar o mercado no próximo ano, nos próximos anos aí, né? Isso divide muitas opiniões hoje em dia, né? O que eu vejo é que marcenarias de alto padrão, como a nossa é focada também, elas estão cada vez mais escassas. Precisa de muita mão de obra qualificada, precisa de um maquinário legal, sabe? E tá vindo uma nova marcenaria, que o pessoal chama de 4.0, que na verdade são móveis planejados. Não sei se você sabe qual é a diferença entre planejado e sob medida. Imagina, planejado é uma cozinha com 2 metros, e se lá na tua casa é 2 metros e 30 centímetros, só fazem um complemento dos 30 centímetros, mas eles vão fazer as cozinhas todas iguais. Isso é o planejado, né? Sob medida é especificamente para o cliente. E essa marcenaria 4.0, nas cidades maiores principalmente, já é muito forte. Já estão fazendo isso neste modelo de móveis planejados. Então, as marcenarias do perfil da nossa estão cada vez mais escassas, como eu disse no início, mas eu vejo isso, na verdade, como mais uma brecha para a gente... Uma fatia de mercado interessante para vocês. Para a gente continuar nesse perfil, né? Que é o que eu realmente gosto de fazer, que é o sob medida, né? Móvel de alto padrão. Anderson, acho que é legal a gente colocar aqui também, entender, né, hoje, qual o mercado que a tua empresa abrange? Timbó, Indaial, tu já falou de Porto Belo, Perequê, onde que tu pensa onde é teu nicho e onde tu gostaria de atender, ou talvez onde tu pensa em expandir? Nosso foco principal é no Vale do Itajaí. Nós atendemos, acredito que a maior distância de Pouso Redondo até Florianópolis. Na parte do gesso, né, na empresa de gesso, nós estamos muito forte na região de Navegantes, então nós construímos não, né, nós atendemos construções de lá, prédios, né. Na parte dos móveis, nós estamos mais em Porto Belo, pensando em litoral, mas nós atendemos Indaial, Blumenau, Timbó, Rodeio bastante também, então toda essa região a gente está presente, né. E no gesso também, mesma situação. Hoje, se tu fosse pontuar um grande diferencial da tua empresa, que tu acha que tu entrega mais do que a concorrência, o que seria? Qualidade. Desde sempre foi o meu foco, assim, né? Qualidade. A nossa equipe também é muito tranquila, no sentido de adaptações, então projetamos algo, o cliente gostaria de algo diferente no momento, nós temos essa capacidade, né? A nossa equipe tem essa capacidade de mudar as coisas ali, são bem flexíveis, exatamente isso. Importante, né? Aproveitando aqui, né, Anderson, que uma das especialidades que tu tens, que tu já conhece de longa data, é realmente o gesso, o gesso também, assim como a marcenaria. Queria que tu entrasse um pouco mais nesse contexto de steel frame. Falar pra gente como funciona, o que seria vantagem, desvantagem, porque eu acredito que seja talvez até uma dúvida que fica pontuando para o cliente. Acho que é legal a gente explanar isso um pouco, sabe? O steel framing se caracteriza principalmente com estrutura metálica, a parte interna. Na parte externa vai uma placa USB, mais chapa cimentícia. E na parte interna, gesso acartonado. Hoje ele ainda está um pouquinho mais caro do que a alvenaria, mas se você for construtor, você ganha muito no tempo. Em média é 30% mais rápido, né, uma construção steel frame, ao invés de uma construção convencional, né, no Brasil. Também tem a questão de limpeza de obra,
é sempre muito mais limpo, a acústica é melhor, é uma casa mais leve também. Então, a única parte de alvenaria que tu usa no steel frame é a parte da base, né? O restante é tudo... Inclusive banheiro. Sim. Aí cozinha. São produtos diferentes. Quando é banheiro, a área úmida, né? Banheiro, lavação. E aí nós usamos uma chapa chamada RU, que é resistente à umidade. Então você pode fazer os banheiros, coloca essa chapa RU e depois vão os pisos, né? Porcelanato ou pintura epóxi, como o cliente vai sobre esse material. Vai sobre o material. E rapidez, se a gente falar assim, no contexto dessa agilidade, digamos que uma casa de alvenaria tradicional, ela leva que levaria 8 meses para ser elaborada e entregue. Uma casa em steel frame levaria quanto tempo? Acredito que em 5 meses. Isso no Brasil, que as empresas estão se especializando ainda, né? Mas podem até dar um Google aí. Na China, por exemplo, que é muito comum isso, um prédio de 36 andares fazem a estrutura em 15 dias. Então é algo absurdo, assim, né? Então realmente essa questão de tempo é um diferencial muito forte. Eu acho que um dos entraves que a gente tem essa dificuldade para conseguir colocar algo novo no mercado é realmente a escassez da mão de obra, né? Escassez de mão de obra. E o brasileiro, ele é um pouquinho desconfiado, assim, também, né? Isso é algo mais técnico, mas existe algo chamado flambagem, que seria o que uma parede aguenta, né? O steel frame, ele aguenta mais do que a alvenaria. Mas se tu for falar isso para pedreiro, alguém de construção, não vão acreditar nisso, sabe? Mas isso é tecnicamente provável. Legal. Anderson, eu visito algumas obras, obviamente no primeiro andar já está com o gesso pronto, no segundo chega lá e está só na laje, né? Então eu vejo que muitas pessoas já não estão mais rebocando o teto, estão usando o gesso direto. Eu queria entender na prática como isso funciona. É mais barato, é mais rápido, tem menos desperdício? Qual é a vantagem e por que as construtoras acabam fazendo dessa forma? Pensando em construtoras, em apartamentos, né, que é um pouco mais do nosso foco dos prédios, é muito vantajoso para a construtora, porque toda a questão de encanamentos pode ficar aparente, depois com o rebaixo do gesso isso se esconde totalmente, né? Fica tudo reservadinho ali. Em relação ao custo, com certeza fica mais em conta. E você vai ter mais oportunidades de iluminação diferenciada, né? Fora agilidade. Rebocar teto, para quem é de construção, né? Sabe que é um pouco demoradinho, né? Então com o gesso a gente tem essa parte também interessante. Então nesse contexto a gente teria só vantagem, né? Teoricamente a gente tem a vantagem de aproveitar o teto, a gente tem a vantagem da agilidade e tem a vantagem do custo. Então, às vezes o pessoal acaba fazendo porque, meu pai fez a casa assim, então vou continuar fazendo porque esse é o certo. Mas se tu for se atualizar, vai ver que vale muito mais a pena já entrar com o gesso no teto. Sim, rebaixo de gesso, com certeza. Nesse caso, se usa mais ainda o mineral ou se aplica bastante já o drywall? Na nossa região ainda o mineral ele predomina, mas em regiões como o litoral, o acartonado, né, o drywall já está um pouquinho mais à frente. Isso está chegando para nós aqui também. Nós trabalhamos com os dois materiais, então para a gente é bem tranquilo, mas o pessoal aqui vai ter que dar uma atualizada. Né? Porque eu acho que ganha mais produção, né? Sim, o drywall ganha muito mais produção. Com certeza. No geral, assim, porque é uma mão de obra bem... Por exemplo, eu tenho alguém que faz pintura, por exemplo. Alguém aprender a fazer pintura não é algo tão complexo como talvez alguém aprender a trabalhar com gesso, né? Que é uma mão de obra bem específica, tipo, toda essa questão, o entendimento, a forma de colocar. Então, eu vejo que sempre quando a gente parte para algo que tem que ter... Nem vou dizer... não sei se o termo correto seria técnico até, mas quando tu procura alguém que tem que ter uma mão de obra especializada para entregar mais, tende a ser mais complexo, assim, né? Porque acaba sendo um cara mais concorrido. Se tu for pensar nas minhas empresas ali, né? Tudo tem que ser especializado. Não tem como colocar um marceneiro que entende mais ou menos, né? Gesso é a mesma situação. Cara, se o cara não for um cara caprichoso, cai o teto na tua cabeça, né? Mas deixa eu te falar, mas nesse contexto, assim, tu tens um plano de carreira, por exemplo, alguém que não sabe trabalhar com gesso, mas se identifica com a profissão. Então alguém poderia hoje começar contigo como um ajudante, depois ele vai escalando até conseguir ser profissional, né? Sim. Todas as vezes que nós temos uma nova contratação,
eu observo muito como que esse novo colaborador é em relação à organização de obra. Se ele deixa a obra limpinha, se ele raspa os respingos nas paredes, que é normal da parte do gesso, né? Para ver como que é a organização dele. Aí depois ele sobe nos andaimes, começa a fazer já uma parte de colagem das placas, né? Acabamento, aos pouquinhos, assim. Mas eu já prezo muito desde o início o cara ser organizado, né? É um pré-requisito, né? Sim, sim, com certeza. Educado com os clientes, né? Não ser um cara resmungão e que seja bem organizado assim na obra, né? A gente sabe que dá sujeira. Sim, o gesso é complicado. É. Mas por isso é a importância de ter essa programação e fazer no início da obra, né? Sim. Mas às vezes uma casa que já está pronta e vai fazer alguma coisa com gesso sempre dá dor de cabeça. Até depois, né? Porque depois vai passar massa corrida, aquele pozinho. Essa é a pior parte. Né? O pozinho vai longe, né? É a pior parte do lixamento. Anderson, eu queria aqui agradecer por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Queria deixar as portas sempre abertas aí para quando tu tiver alguma novidade, quiser conversar com a gente. Seja sempre muito bem-vindo ao Café com a Mais. Imagina, David, eu que agradeço demais a oportunidade. Espero que o pessoal goste, né, do conteúdo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo também. Legal. Então, seja sempre muito bem-vindo. Sucesso, né? Para nós.